Peça e receberás. Salmo de número 2, versículo 8 e 9, que diz: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Essa questão de pedir é muito interessante, porque para que eu peça, inclusive para Deus, ou tenha ousadia de pedir para alguém alguma coisa, eu tenho que conhecer quem sou e meus direitos. Se você não sabe, você que está em Cristo, você é filho de Deus. E filho, até onde sabemos, tem herança. E filho também tem direitos de filho, mesmo enquanto o pai vive. Só que o nosso, que foi Jesus, ele morreu para nos dar a herança e ressuscitou. Então nós temos a herança de um pai vivo. Morreu em certa ocasião, mas ressuscitou. E colocou diante de nós todas as possibilidades. Aí eu me lembro de novo, que eu citei até no último programa, quando o povo foi sair do Egito, na noite que saiu do Egito, Deus tinha falado para Moisés: já diga para o povo que pode pedir para os egípcios. Fazer o quê? Pedir. Pode pedir para os egípcios, porque eu trabalhei no coração deles e eles darão. Deus trabalhou no coração, Deus trabalhou na situação, para que, ao ouvirem a fala dos israelitas, os egípcios pudessem dar para eles o que eles precisavam. Tanto o que eles precisavam para se manter na caminhada, como ouro, prata, vestimenta, tudo que eles precisariam para se manter, para negociar e tudo mais. Então, naquela noite, quando eles chegam diante dos egípcios, dizem: olha, nos dá aí prata, ouro, nós precisamos para a caminhada, vestes. A Bíblia diz que os egípcios traziam e davam para eles. E até faziam força para eles saírem logo da frente dele e irem embora. E por isso é que os egípcios davam para eles muito ouro, muita prata, muitas vestes. Eles saíram em abundância, né, ali do Egito. Então veja bem, tudo foi dado: joias, tesouros, roupas, utensílios. E é muito importante eu entender isso, que como filho de Deus, eu tenho direito a bênçãos aqui na terra, sim. Para que eu não viva tipo o irmão mais velho do pródigo, da parábola do filho pródigo. Que é muito importante aquela palavra, quando em determinado momento que ele chega do trabalho e vê a festa, as danças e tudo mais, toda a comida que estão fazendo e a alegria, ele não quer nem entrar. Chama o pai e diz: olha, quando ele soube que o rapaz tinha chegado, o irmão dele, ele chama o pai, que quer que ele entre na festa, e diz: não. Engraçado, para mim nunca me foi dado nada. Para esse teu filho aí, que gastou tudo aí com as prostitutas, você dá o melhor animal, coloca anel no dedo dele, dá a melhor roupa para ele, a melhor sandália para ele, dá tudo melhor para ele. E para mim nunca deu nem um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. O pai dele vira para ele e diz: mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. Como quem diz para ele: olha, bastava você ter mandado o empregado lá pegar um animal no curral, até o melhor animal, e preparar para você, para os seus amigos. Mas você nunca assumiu sua posição de filho, não teve ousadia, nunca falou, nunca pediu. No caso aí não era nem para pedir, era para mandar, porque você tem todo o direito. Então, meu irmão, como disse Jesus, quem pede recebe, quem busca encontra. Muitas pessoas deixam de obter resultados porque não se comunica, porque não fala o que tem que ser falado, não pede o que tem que ser pedido. Agora, é claro, deixa eu deixar uma coisa aqui muito importante para você. É necessário que você seja uma pessoa que gere valor. Se você é alguém que é importante para a firma que você trabalha, para o escritório onde você trabalha, você está gerando valor para eles, e você já notou, inclusive, que você é importante, que eles não desejam ficar sem você, você não é qualquer um. Você não é um empregado negligente, você não é um empregado procrastinador, preguiçoso, você não é.
Se você é um excelente empregado, se você trabalha empregado, então você tem como exigir seus direitos para o empregador. E eles até farão por você por não quererem perder você. Se você faz o que faz bem. Entendeu? Se você é alguém que produz, tem muitos clientes também. O próprio cliente vai sempre querer comprar com você, ter relacionamentos de negócio com você, porque você faz o que faz bem feito. Então, nós temos que entender isso. Que Deus nos dá a bênção, nos dá a oportunidade e que nós temos que ser geradores de valor. Se nós formos geradores de valor, valor nós teremos. E, antes de tudo, para que qualquer coisa funcione na vida, sobretudo de quem já conhece o Evangelho, é você confiar em Deus. Saber que Ele é que é o teu guia. Ele é o verdadeiro provedor da tua vida. Toda vez que eu fiquei esperando, experiência própria, fiquei esperando em alguém, confiando em alguém, em alguma coisa, eu me dei mal. Sempre que eu coloquei a minha confiança em Deus e eu fui fazer o meu trabalho, sem esperar por ninguém, as coisas foram acontecendo e depois as pessoas vêm surgindo para ajudar. Porque, na verdade, as pessoas vêm para ajudar quem já está sendo ajudado, quem já está crescendo, quem já está caminhando, não é quem ainda nem começou. No momento em que você começar a fazer e as coisas começarem, ainda que com dificuldade, os primeiros sinais do teu progresso começarem a surgir, Deus vai enviar pessoas para que possam ajudar você. Aí sim, mas sabe por quê? Porque elas já estão vendo, já verão no caso, que você é alguém que vai dar resultado e que elas também, de algum modo, se beneficiarão. Porque é assim que é a vida, não te engana. É interessante porque a Bíblia fala o tempo todo de andar pela fé. Andar pela fé é o contrário de andar por vista, por sentimentos, por aquilo que você sente, por aquilo que você toca. É andar por fé. É interessante também notar que todo mundo tem uma fé natural. No natural, é o que nós chamamos de pensamento positivo. Pensamento positivo também é um tipo de fé, só que fé natural. Você acredita em você mesmo, você acredita que você está bem de humor naquele dia e você está positivo. Então você acredita que você vai vencer determinada questão, você vai passar no concurso público, você vai passar no vestibular, coisas desse tipo que você está acreditando no que você está fazendo por onde e acredita em você. Agora, quando nós trazemos esse pensamento positivo para o Evangelho, crendo no que a palavra diz, aí a autoajuda se torna em ajuda do alto. Porque você começa a ver a obra de Deus na tua vida. O que o Espírito de Deus pode fazer na tua vida. Porque aí você não está só e nem é algo só de um pensamento positivo. Porque o pensamento positivo, ele vai ajudar também se você estiver fazendo algo para sustentar esse pensamento positivo para que lhe dê resultado. A fé, quando você crê, e a fé em si faz com que você haja. Ninguém pode dizer que tem fé e não tem obras. Que a fé sem obras, uma fé que se diz que alguém diz que tem, mas não faz obras que mostrem que ela tem fé, não existe fé, ela é incrédula. Então quem acredita vai lá e faz. Quem crê vai lá e faz. Só que, diferente do pensamento positivo, da autoajuda, a ajuda do alto é que nisso aí você tem a mão de Deus. Por isso é que ele diz aqui em Filipenses 4,6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Interessante o que ele diz aqui. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições que você pede através da oração e da súplica. Com o quê? Com ações de graça. Ou seja, você pediu, suplicou, mas já agradeceu. Sabe por quê? Porque você tem certeza que você vai receber o que você está pedindo. Porque você está pedindo, crê
mais você está descansando no Senhor, biblicamente falando. Porque descansar em Deus, esperar no Senhor, biblicamente falando, é trabalhar em prol daquilo que você acredita que virá. Lá no Salmo 40, que é o Salmo de Davi, quando ele diz que está esperando, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, você vai ver lá tudo que Davi fez quando estava esperando no Senhor. Esperar no Senhor não é ficar na inércia, esperar no Senhor não é ficar de braços cruzados. É esperar no Senhor que a bênção veio dele. Como disse Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que deu o crescimento, é Deus que dá o crescimento. Mais um, eu vou ter que plantar, eu vou ter que regar, e Deus vai fazer o trabalho dele, que é o impossível. Veja bem que pedir, ou não pedir, melhor dizendo, é uma das razões que as pessoas não andam, que as pessoas não prosperam. Bem aqui em Jeremias no capítulo 10, diz assim, 10, 21. Porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperam, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eles não buscar o Senhor é uma das causas das pessoas não prosperarem. Não prospera em nada, não prospera na fé, não prospera na família, não prospera nos negócios. Por quê? Porque não sabem pedir. É muito importante para que você prospere, que você aprenda a pedir. 1 João 5,14 diz que se for feita uma oração segundo a vontade de Deus, aí eu quero tocar aqui porque as pessoas usam muito isso, para dizer assim, se Deus quiser, fulano vai ser salvo, se Deus quiser, fulano vai conseguir um emprego, se Deus quiser. Mas, meu irmão, você precisa entender primeiro o que é que Deus quer. Não você vai fazer uma oração que você está colocando si na frente, e a Bíblia diz que Deus não responde si. Deus não responde si. Deus responde a oração que é feita com fé. Fé é o contrário de dúvida, de incredulidade. Porque a dúvida já é irmã da incredulidade. Então, fé é o contrário da incredulidade. E a dúvida não pode entrar nesse meio, porque a dúvida é parenta da incredulidade. Então, você não pode, de forma alguma, ter dúvida. Você tem que ter certeza. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago diz que quem duvida não recebe nada de Deus. Então, até a lei de trânsito diz isso, né? Na dúvida não ultrapasse. Você não tem certeza, não dá para ir adiante. Então, do mesmo modo, meu irmão, eu tenho que entender o que é que a Bíblia está dizendo, que é a vontade de Deus, 1 João 5,14. Se nós pedirmos segundo a vontade de Deus é curar, é. A vontade de Deus é salvar, é. Jesus morreu para salvar, Jesus morreu para curar as pessoas. Agora eu pergunto, todos são salvos? Não. Do mesmo modo, nem todos são curados. Só que eu não vou fazer a oração, Senhor, se tu quiser, não. Ao que está revelado na Bíblia, é o que eu devo fazer. Como diz Tiago 5,15, e a oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará. Então o que eu tenho que ir lá orar pelo enfermo, para ele ser curado. Não é chegar lá, colocar a mão na cabeça dele, está doente, coitado, sofrendo, coloca a mão na cabeça dele, Senhor, se for da tua vontade. A Bíblia não manda em lugar nenhum fazer esse tipo de oração. A Bíblia manda eu colocar a mão sobre o enfermo e ordenar a bênção em nome de Jesus para que ele seja curado, porque essa é a vontade de Deus. Ah, Vanderlei, mas se acontecer dele morrer, aí não é contigo, meu irmão. Você foi lá fazer a oração da fé, não foi a oração da dúvida. Eu ando por aquilo que a palavra diz. Eu ando pela regra. Entendeu? Eu não ando pela exceção. Se alguém morreu, é exceção e fica com Deus, porque Deus sabe o motivo. Mas a regra que ele me deu, e a mim me pertence, a mim e a você, não pertence à exceção. Quer saber o que Deus vai fazer? Sim, aquilo que ele revelou, a regra. Diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então impõe as mãos para que eles sejam curados. É isso que a Bíblia diz. Prega o evangelho para que as pessoas sejam salvas. Mas eu preguei, as pessoas ali não acataram, as pessoas ali não ouviram, não creram. Problema, mas a regra não é essa. Eu vou bater na outra porta, eu vou pregar e alguém vai ouvir e vai crer. Porque essa que é a regra. Porque se eu for andar na exceção, ou seja, na dúvida do que Deus quer, eu não vou fazer nada.
Não vou colocar em prática nenhum dos projetos que Deus tem para mim, nem para a obra dele, nem para a igreja dele. Tá certo? Aí eu quero terminar colocando aqui, em Lucas 11, versículo 9 a 13, ele diz claramente lá em Lucas que o Senhor dará aos seus filhos o Espírito Santo. Ele diz, olha, se você sendo mal no sentido de que a nossa natureza em si é inclinada para coisas humanas e carnais, incredulidade. Vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, muito mais não dará Deus, o Espírito Santo, aos seus filhos. Então aqui em Lucas ele fala que é o Espírito Santo, mas aqui em Mateus 7, 7 a 11, diz claramente que a mesma frase termina dizendo, Deus dará bens àqueles que pedem. A NVI diz coisas boas, a King James diz dá o que é bom, e tudo aí no sentido de coisas físicas e materiais. Então Deus tem, como diz em Lucas, o Espírito de Deus para todos os seus filhos, Deus tem também coisas boas, Deus tem bens para aqueles que lhe pedem. E finalizando, como eu falei do Salmo 2, 8 e 9, pede-me, eu te darei as nações por herança. Aqui a gente sabe que é um salmo profético, um salmo messiânico. Só que sabemos também que Jesus é o primogênito dentre todos os mortos e, como homem, ele é o primogênito dentre os filhos de Deus. Então nós, humanamente falando, pela fé, somos irmãos do próprio Jesus. E aí ele diz aqui, diretamente para Jesus, que ele seria aquele que iria ter as nações, se pedisse, pede-me, te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão, para que ele pudesse reger com vara de ferro. Ele diz, reger é dirigir, ser um regente, e também despedaçar. Reger aqueles que estão no caminho, aqueles que creem, aqueles que querem a vontade de Deus serão regidos. Os que resistem serão despedaçados. Só que ao mesmo tempo, como eu ia falando, nós temos essa herança com Ele. É tanto que a igreja é ela que leva a palavra, é ela que leva a salvação, é ela que leva a transformação. Ela guia aqueles que querem ser guiados. E o resultado daqueles que não querem ser guiados, que não atentam para a vontade e a palavra de Deus, é que serão, segundo as Escrituras, destruídos. Aí não sou eu que digo, é a palavra. Então veja o poder que você tem e que quando Deus deu esse poder para a igreja, Ele não deu só poder espiritual. Aliás, com a bênção espiritual, vem também as condições para que a igreja faça a sua obra. Então tudo isso é feito para que a igreja tenha poder. E você, como parte da igreja, você como membro do corpo de Cristo, você tem o poder de fazer valer na tua vida a herança do Senhor, a tua filiação em Cristo, para a glória de Deus e para que você seja um filho de Deus abençoado em tudo.